Olá, sejam bem-vindos aqui para a nossa aula de Biologia da EJA, 11ª etapa. Eu sou o professor Daisson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 7. Vejam que o objeto de conhecimento é sucessão ecológica e biomas, e no detalhamento nós vamos estudar sobre os principais conceitos de sucessão ecológica. Então, eu sei que vocês estão aí preparados, com caderno e caneta na mão, e vamos para a nossa aula. Vejam só onde é que eu estou. Olha só, vocês conseguem reconhecer o ambiente aqui, né? Que eu estou tentando mostrar para vocês que ele pode ocorrer em qualquer lugar, inclusive próximo dos nossos quintais, na nossa comunidade, né, ali no roçado. E aí eu quero saber de você, se você já ouviu falar da mata de capoeira. Então, sobre a mata de capoeira, ela é uma dessas características de desenvolvimento da vegetação que é encontrado na sucessão ecológica. Vamos ver aí que a sucessão ecológica, ela tem uma importância vital nos ecossistemas. Ela é uma sequência de mudanças graduais e progressivas que são observadas ali em uma comunidade biológica, né, dentro de um ecossistema. E é justamente sobre essas mudanças aqui que nós vamos ter, né, observar, começar ali a perceber ao nosso redor, da nossa casa, né, do roçado, da comunidade onde nós vivemos, né, onde nós moramos. E aí essas mudanças que são progressivas, que vão ocorrendo ao longo do tempo, vão ocorrer ali naquela comunidade biológica. Quando eu falo aqui de comunidade biológica dentro de um ecossistema, eu estou falando do desenvolvimento da vegetação, desde gramínea, né? Aí vão passando pela fase dos arbustos e cada vez mais eles vão crescendo até se tornarem árvores. E também os animais, né, que vão começando a colonizar, a ocupar aquele espaço. Na ilustração, nós temos aqui a representação de um banco de areia, por exemplo. Vejam bem que no momento em que os rios, né, eles secam, principalmente na Amazônia, né, nos períodos de seca e de cheia que ocorrem essa flutuação do nível da água ao longo do ano, então nós vamos começar a perceber em cima, né, o crescimento de bancos crescimento em cima desses bancos de areia de uma vegetação que inicialmente são gramíneas e, se assim for possível, se não tiver outra inundação, essa vegetação vai crescendo cada vez mais. E essas alterações, né, elas podem ocorrer após uma perturbação ambiental. Aqui, o conceito de perturbação ambiental, neste caso da ilustração, é o período de seca e de cheia. É um evento natural, né, em que, na inundação, aquela água não vai permitir, né, a água que vai recobrir aqui a vegetação, ela não vai permitir com que essas plantas realizem sua fotossíntese, porque elas não estão adaptadas a ficarem submersas como outras plantas. Elas são uma vegetação ali de áreas de terra que não estão submersas, e aí elas vão morrer, né? Vão se decompor, até que novamente venha a seca e elas voltam a colonizar, porque ali foram deixadas suas sementes, ficaram suas raízes, né? E assim elas vão recolonizar aquele ambiente. Mas o conceito de perturbação também pode ser sobre digamos assim, o desmatamento, o desflorestamento, a derrubada da floresta num determinado ambiente. Então, essa perturbação ambiental vai ocorrer, né? E assim vai haver a colonização dessas espécies vegetais e também a ocupação por animais que estão adaptados àquele ambiente. Tá? Também pode ocorrer, né, essas alterações com o surgimento de novos habitats.
Quantas vezes vocês já perceberam quando estão ali ao longo das comunidades ribeirinhas, nas margens, e aí vocês percebem que quando tem aquelas terras caídas, aquele solo ele vai aparecer lá embaixo em outro rio, né? O fluxo da água leva aquele sedimento, aquela porção de terra, e lá no meio do rio, né, num outro momento, num momento de seca, vai ser observado um banco de areia, né? Ou eles vão se depositar em uma margem, fazendo com que aquelas curvas de rio, que são chamados os meandros, né? Os meandros de rio, eles vão assim ocupando, fazendo com que o rio tome um outro curso. Quem é morador da Amazônia consegue perceber isso ao longo da sua fase de vida. De repente, um braço de rio, uma curva de rio, ela estava ali num determinado lugar e ao longo do tempo ela desapareceu porque a água levou e essa terra foi se depositar, né, foi se restabelecer em uma outra porção e ali uma nova vegetação vai crescer. Assim são essas alterações, são exemplos dessas alterações ambientais ou naturais, ou induzidas ou realizadas pelo homem, né? Mas que a partir desse momento vai ocorrer uma série de sucessões que são chamadas de sucessão ecológica para a colonização, a ocupação desse novo espaço. Então nós vamos continuar aí o assunto, vejam que esse restabelecimento da vida, né, esse aparecimento da vida, né, ela vai ocorrer em uma determinada região. E aí nós temos essa sucessão ecológica como muito importante, uma importância assim, fundamental para o ecossistema, né? Os ecossistemas eles estão em constante transformação, eles estão passando por mudanças que são graduais. Nós conseguimos perceber essas mudanças porque nós estamos naquele lugar, né, e conseguimos perceber ao longo do tempo que essas mudanças vão ocorrer ali na composição da comunidade, das comunidades biológicas, né? Quando eu comento sobre composição dessas comunidades biológicas, podem ser de vegetais, de animais e também de micro-organismos. Os micro-organismos não são visíveis, mas eles estão lá presentes, né? Então, a vegetação vai alterando, né, as espécies que estão ali presentes ao longo do tempo. E esse processo ele é chamado, como eu comentei com vocês, de sucessão ecológica, né? E ela é essencial tanto para a recuperação e evolução dos ambientes. Quando eu iniciei a aula, lá naquela capoeira, naquela imagem de uma capoeira, e perguntei para você se você sabe o que é uma mata de capoeira, então ela é a denominação que é dada para aquela vegetação que começou a colonizar um ambiente e ela vai crescendo, se desenvolvendo, novas árvores mais altas vão ocupando aquele espaço, sombreando outras, né, até que elas se tornam uma floresta secundária, né? A floresta primária, ela foi, por acaso, desmatada, né, por uma ação antrópica, por uma ação do homem. E essa floresta secundária que vai ali crescendo por sucessão ecológica, por vários estágios dessa sucessão ecológica, ela vai começando a ocupar aquele espaço e se tornando floresta novamente. Mas nós temos que compreender como é que ocorre a classificação desses tipos de sucessão ecológica. Então vamos ver aí, né, que nós temos a sucessão primária. A sucessão primária, ela ocorre em locais que inicialmente não tinham nenhuma vida, tá? E aqui nós temos como
exemplo dessa sucessão primária aqui, né, em rocha vulcânica. Olha só, então teve lá um vulcão que ele emitiu suas lavas, que ele começou a entrar em erupção, né, e aí ocupou aquele espaço, né, com uma rocha proveniente em estado líquido e depois ela se solidificou, chamado de rocha vulcânica, e aí é um ambiente completamente desprovido de vida. Imaginem que ali ao redor daqueles vulcões, quando estão em erupção, eles vão lançando aquela rocha em estado líquido, né? E aí aquelas lavas, denominadas de lavas, e elas, enfim, não têm nenhuma forma de vida porque elas são em altas temperaturas. E também, né, em dunas de areia, né? Quando novamente eles são ali mudam de lugar, eles são levados pelo vento e podem ter, assim, uma colonização, né, uma sucessão primária dessa vegetação. E aí nós temos como exemplos dessa sucessão primária os primeiros organismos que vão colonizar aquele ambiente, e eles são chamados de espécies pioneiras, né? Então, eles são os primeiros organismos a colonizar, né? A conseguir germinar, enraizar, crescer, vejam aí, ó, crescer suas folhas naquele novo ambiente. E aí nós temos como exemplos líquens, musgos, pequenas gramíneas que vão ali colonizando aquele ambiente que inicialmente não tinha vida nenhuma. Ok? Isso pode acontecer quando são feitas desmatamentos, quando o fogo no roçado, né, que são queimadas, e cuidado com fogo em roçado, porque eles podem perder o controle, né? Quem está ali fazendo aquele manejo do solo, né, isso é muito comum em áreas de roçado na Amazônia, então aquele fogo pode perder o controle e quando são utilizados com essa finalidade, né? Até nem seria a intenção causar uma queimada, ele só quer fazer um manejo do roçado, mas que isso deve ter muito cuidado, inclusive por legislação pode ser proibido em algumas regiões, em alguns períodos do ano, né? Mas que esse fogo ele vai queimar totalmente aquele ambiente também. E aí, novamente, eles vão começar a germinar e ocorrer ali um desenvolvimento de vegetação, e que nós chamamos de sucessão secundária. Veja aí que neste tipo de sucessão ecológica, ele acontece, né, em áreas que já possuíam vida. Então, no manejo do roçado, vejam na ilustração aí, ó, que é uma região com uma vegetação, é perceptível que aquela vegetação foi retirada, foi desmatado e ele voltou a crescer novamente, ó, né? Ele voltou a se desenvolver essa vegetação naquele determinado lugar. Então está ocorrendo, já tinha vida antes, e de alguma forma, por desmatamento, por fogo, né, no manejo do roçado, ou por fogo criminoso, que também pode ter, né, essa intenção, eles voltaram a colonizar. Então eles foram perturbadas, né, por eventos como incêndios, como eu comentei, ou desmatamentos, mas a partir com o passar do tempo, eles voltaram a germinar, a brotar, e aí entrar em um processo que é denominado de sucessão secundária. Este processo aqui que eu estou comentando com vocês, ele é muito mais rápido. Por que é mais rápido? Porque lá naquele solo já tinham as raízes, né, daquelas plantas, já tinham possivelmente sementes no solo, né, da vegetação anterior que tinha naquele ambiente. E aí, com o restabelecimento das condições ideais daquele solo e daquele ambiente,
eles brotaram, germinaram e voltaram a se desenvolver e a crescer. Tá? Vejam que nós temos denominações para os tipos de sucessão ecológica. Se não tinha vida nenhuma, como naqueles ambientes de rocha vulcânica, ali é chamado de sucessão primária. Né? Naquele banco de areia que surgiu, não tinha vida alguma, sucessão primária. E quando, por incêndios, por desmatamentos, por alguma forma de alteração desse solo, ele rebrotou e voltou a colonizar aquele ambiente, é denominado ali de sucessão secundária. E eu tenho certeza que para aqueles que moram em regiões da Amazônia ou em outras regiões do Brasil, também essa denominação ocorre em outros biomas, né? Vocês podem perceber que essas mudanças ocorrem, já perceberam que essas mudanças ocorrem no ambiente e agora estão aprendendo conceitos, né? Estão aplicando esses conceitos naquela alteração do solo, naquele modo de vida da vegetação que ocorre ao nosso redor, do ambiente onde nós vivemos. Vamos ver aí os principais tipos de estágios da sucessão ecológica, né? Então, nós temos na ilustração aí, que numa determinada área é bem perceptível que houve uma queimada, porque dá para perceber essa geometria, né, da retirada da vegetação em um determinado lugar que era de floresta. Dá para perceber na ilustração que nós temos, inclusive, os vários caules, né, dessa vegetação que estão aí no solo, ou por algum outro motivo, né, abriu-se uma clareira e a partir desse momento, a partir da recuperação desse ambiente, ele vai entrar em vários estágios de sucessão ecológica. Então, esses estágios de sucessão ecológica, eles são divididos em três estágios, tá? Comunidades pioneiras, a comunidade intermediária e a comunidade que é clímax, quando chegou no seu clímax. E aí nós vamos no estágio mais avançado. Então nós vamos ver sobre cada uma destas, tá? Prestem bastante atenção. Veja aí que na comunidade primária, né, nesse estágio de sucessão secundário, denominado de comunidade primária ou ESSESI, ele é o estágio inicial da sucessão ecológica. Então, aqui, esse estágio inicial os organismos que estão ali começando a ocupar aquele espaço, porque nós estamos falando de comunidades, né? Comunidades é o conjunto de várias populações de espécies diferentes que ocupam aquele ambiente, ocupam esse ambiente. E aí, esse estágio inicial da sucessão ecológica, ela é caracterizada pelo estabelecimento das primeiras espécies em um ambiente que antes não tinha nada. Era denominado de inóspito, tá? Então, nós temos aí exemplos de musgos, podem ter aí líquens, né, ou gramíneas. São exemplos de espécies que são pioneiras na ocupação desse espaço, né? Aqui, olha, como comentei para vocês, olha, líquens, musgos, gramíneas, e que eles são muito resistentes e preparam o solo para o desenvolvimento de outras formas de vida. Se eles iniciam a colonização, é porque começa a ter as condições ideais para o desenvolvimento da vida ali naquele ambiente, tá? Então, quando nós temos aqui esse desenvolvimento desses estágios aí da ESSESI, né, comunidade primária ou ESSESI, até são os primeiros estabelecimentos de vida naquele ambiente. Vamos agora ver a comunidade intermediária ou chamada de série. Então aqui, na comunidade intermediária ou chamada de série, ele é o segundo estágio
que se apresenta como uma comunidade de transição. É bem interessante aqui vocês terem em mente esse termo, comunidade de transição. O que é uma transição? Está mudando de um estágio anterior para um estágio posterior. Então, essa transição ela vai representar as fases intermediárias da sucessão ecológica. Então, vai ocorrer ali substituição, né, gradual das comunidades pioneiras daquele primeiro estágio, né, de sucessão primária, por espécies, vão ser substituídas por espécies mais complexas e diversificadas, ou seja, está em transição daquelas primeiras que começaram a ocupar o ambiente para uma segunda fase com maior número de espécies mais diversificadas, e assim eles vão se adaptando melhor, esse ambiente vai se recuperando, animais vão começando a ocupar esse ecossistema, né? Eles vão começar a se reproduzir, formar sementes e ocupar aquele ambiente. Então, isso tudo acontece nessa fase de transição, que é a comunidade intermediária. E nós vamos para a terceira fase, o estágio final, que é chamado de estágio de comunidade clímax. Então, esse estágio final da sucessão ecológica, a comunidade, né, as espécies de plantas e animais, eles vão começando a entrar em um equilíbrio, já é o ambiente mais florestal, né, onde já estão ali estabelecidas espécies que são consideradas mais nativas daquele ambiente, e aí a biodiversidade aumenta, né, aquele ambiente, tanto de espécies vegetais quanto de espécies animais, das mais variadas espécies, né, de populações, enfim, aquele ambiente todo, ele deixa de entrar, né, ele sai daquele estágio secundário que é denominado de capoeira, e ele passa então a entrar em um ambiente mais florestal, que é chamado de comunidade clímax. Nesse ponto, as interações entre os organismos e o ambiente, elas se tornam mais complexas, né? Essas interações aqui, elas já vão ali começar a ocorrer teias alimentares, né? Onde todos os seres vivos estão ali coabitando aquele ambiente, espécies, todos os níveis de organização ecológicas estão ali ocorrendo, né? Várias espécies, várias populações, várias comunidades, os ecossistemas estão entrando ali, voltando a ter um equilíbrio, né, nas suas interações ecológicas. E aí é quando nós temos um ecossistema, né, mais sustentável dos ambientes, tanto climáticos, de vegetação, de animais e micro-organismos, os produtores, os carnívoros, os decompositores, estão todos ali interagindo naquele ambiente, e assim essa vegetação é considerada ali como uma comunidade clímax. Nós vimos, né, nesse momento da nossa aula, a classificação desses tipos de sucessão ecológica, né, como comunidades primárias, comunidades secundárias, né, ou intermediárias, e a comunidade terciária ou comunidade clímax. Esses vários estágios, eles ocorrem, né, eles estão ocorrendo continuamente nesse ambiente, seja por alterações, por perturbações naturais, ou aquelas que são provenientes de ação antrópica, ação do homem, né? E possivelmente, né, é certeza que essa ação do homem ela é prejudicial ao ambiente, porque ela vai ocorrer como desmatamentos, né, em ambientes que para extração de madeira, para a criação de gados, né, enfim,
são várias formas de uso do solo que podem ser observados, né, naquele determinado ambiente e que pode levar com que esses estágios de sucessão ecológica ocorram. Vamos ver aí outros exemplos de estágio de sucessão ecológica, né? Nesse diagrama, nesse fluxograma que vocês estão vendo aí na Terra, na sua tela. Imagine aí em um lago recém-formado. Então, nesse lago recém-formado, ele vai, desde aqui, ó, vocês estão observando um estágio, né, sem nenhuma vegetação, e ele vai aqui, ó, passar por todos esses estágios primário, secundário, terciário, até chegar no ambiente clímax. Então, como que nós podemos interpretar aqui esse fluxograma aí dessa sucessão ecológica, né? Então, nesse sentido aqui, ó, a variabilidade das condições ambientais diminuem, né? Deixa eu colocar aqui embaixo, ó. A variabilidade das condições ambientais, ou seja, aqui nesse estágio tem muita variabilidade ambiental, né? E aqui nesse último estágio já está em equilíbrio, pouca variação dessas condições ambientais. Quando nós estamos aqui nesse desenvolvimento de complexidade na cor azul, né, nós temos que essa complexidade ela vai aumentando, ó, tá? Ao longo do tempo. Então, quando nós temos o primeiro estágio, tem pouca complexidade, poucas espécies ocupando aquele lugar, líquens, musgos, gramíneas. E depois, para o estágio mais avançado, vai ocorrer muitas espécies ocupando aquele lugar. Então, você tem que ler aqui, ó, variabilidade das condições ambientais ou complexidade estrutural dos ecossistemas. E aí você interpreta como é que vai ocorrendo a variação ao longo do tempo. E aí nós temos essa formação, né, essas várias fases, como nudação, migração e ecese, implantação de espécies pioneiras. Nós temos aqui essa fase de transição, né, das comunidades pioneiras, são substituídas por outras intermediárias, né? Vai ocorrer uma implantação de novas espécies até chegar à fase da estabilização. O ambiente atinge seu estágio clímax. O mesmo vai ocorrer em dunas de areia. No exemplo anterior era em um lago, aqui em dunas de areia. Ao longo do tempo vai diminuir a variabilidade e vai aumentar a complexidade, né, estrutural do ecossistema. E assim nós percebemos também ao longo do tempo que essas dunas de areia podem ter ali uma ocupação, né, uma variação ao longo do tempo até chegar no estágio clímax. E também nós observamos um exemplo de sucessão ecológica em áreas de floresta, né? Em áreas de floresta, olha aqui, ó, no início, né, e depois, quando a complexidade no estágio clímax. Então, também vai ocorrer ao longo do tempo em áreas de floresta. Ao longo do tempo, vai diminuir a variabilidade das condições ambientais e isso vai permitir a complexidade funcional e estrutural dos ecossistemas. Então, é desse modo que, em resumo, né, vai ocorrer esses principais eventos ao longo da sucessão ecológica, né? Então, à medida que passa o tempo, vai ocorrendo diversas transformações. E essas transformações são aumento da biodiversidade, da complexidade da comunidade ecológica, crescimento da biomassa. Biomassa é a maior quantidade de espécies vegetais que estão ocupando aquele ambiente. Tendência ao aumento do tamanho dos organismos, passam de micro-organismos para animais como onças, capivaras, cutias, né, jacarés, aumentam o tamanho dos organismos que ocupam aquele lugar. Surgimento de espécies com ciclos de vida longos e complexos, né?
rápido crescimento do número de espécies, seguido de uma mudança lenta, né? Pouca variabilidade dessa comunidade de espécies ali dentro, desenvolvimento de teias alimentares mais complexas e assim também, por ter maior vegetação, maior quantidade de biomassa, aumenta a taxa de fotossíntese, né? E supera a taxa de respiração celular. Então, essas várias alterações que ocorrem é porque ao longo do tempo esse ambiente vai ficando mais estável e mais equilibrado. Então, nós vimos aí, né, esses conceitos de sucessão ecológica e tenho certeza que vocês vão poder aí aplicar no ambiente, nas comunidades em que vocês vivem. Tchau!